Pondé, você já enlouqueceu de desejo? Algumas vezes. E normalmente paguei caro. Porque a vontade faz você babar em cima de uma pessoa, faz você estabelecer todo o movimento para ficar com ela e depois você não quer mais. A vontade tem duas formas de humilhar. Uma é quando ela não deixa que você a satisfaça. Mas tem uma forma pior, é quando ela deixa que você a satisfaça. Porque no momento imediato que você satisfaz, ela já não está satisfeita. Você quer outro objeto. Para o Schopenhauer existe um funcionamento no ser humano que mesmo que ele não tenha consciência, que empurra você o tempo inteiro para você sempre não estar satisfeito com o que tem. Dá para confiar no desejo? Não muito. Quem acha que o desejo salva a vida é quem transa pouco? Provavelmente. A vontade pede controle? Sempre. O que humaniza mais, o sucesso ou o fracasso? O fracasso. Pondé, você está bem acompanhado hoje, não é? Além de você, como sempre, né? O Schopenhauer, que é um dos maiores filósofos da filosofia moderna, como a gente diz, e que seguramente acertou tanta coisa que grande parte do que ele falou hoje virou assunto de ciência. E ele viveu no século XIX, é alemão, e disse, entre outras coisas, que o homem vive em função da vontade, vive em função do desejo. Isso quer dizer que nós somos escravos do desejo? Sim. O Schopenhauer fala sempre de vontade, né? Mas é claro que a gente pode passar a vontade e o desejo sem ter que fazer minúcias filosóficas e conceituais. Mas assim, sem dúvida, para o Schopenhauer, e não só nós, a vontade para o Schopenhauer, primeiro ela é múltipla, no sentido que são vontades em ação. E elas entram em conflito uma com a outra. Não é assim que todos querem uma coisa só porque a vontade é única, não. A vontade pode fazer você querer descansar, mas ao mesmo tempo a vontade pode querer fazer com que você trabalhe muito para ficar rico. Porque são vontades distintas, entende? Então não há equilíbrio, não há uma vontade só que você vai negociar e entrar num equilíbrio. Outra coisa, não nós, só nós. Schopenhauer tem uma passagem no livro dele chamado Mundo como Vontade de Representação, foi publicado entre 1818 e 1819, que é a obra famosa da vontade irracional, em que ele descreve, por exemplo, achados da época de tartarugas que saem do mar numa ilha X lá do Pacífico, do Índico, acho que do Pacífico, e elas saem para desovar, e aí tem cães selvagens, ele descreve isso, tem cães selvagens que se lançam sobre ela, viram elas de cabeça para baixo, e daí elas não conseguem se mexer e devoram elas viva, a parte de baixo, que não tem a proteção. E ele dá isso como exemplo para dizer que essas vontades, elas estão espalhadas por todos os seres. Então não é um problema humano só. E são irracionais e são violentas. E se manifesta numa natureza que é absolutamente violenta e selvagem. Quer dizer, o Schopenhauer é o oposto da visão Gaia, legal, natureza, Waldorf, não sei o quê. Agora, isso daí que o Schopenhauer descreve já foi muitas vezes, quando saiu a Seleção das Espécies, teoria da evolução das espécies do Darwin, muitas vezes se fala que é comum se dizer que a visão que o Darwin apresenta da natureza é muito parecida com o que o Schopenhauer apresenta. Apesar que o Schopenhauer não é cientista, ele está construindo um edifício filosófico sofisticadíssimo, mas ele não está falando da empiria. Aí está a grandiosidade dele. Grande parte do que ele falou aparece numa visão de mundo darwiniana violenta e, ao mesmo tempo, vai aparecer em todas as discussões sobre compulsão no mundo contemporâneo. Pondé, o escritor também alemão Thomas Mann, ele disse que Schopenhauer, assim como Nietzsche, quebrou uma tradição, que era de ver o homem como um ser saudável e passou a ver o homem como um ser adoecido, irracional, contraditório, o homem adoecido. Como é que esse homem adoecido se manifesta? Schopenhauer faz uma espécie de quebra na tradição filosófica, que é a tradição filosófica pensada desde a Grécia. Quando a gente fala em filosofia, a gente está pensando desde a Grécia. Ela sempre teve uma vocação a compreender o ser humano, o universo, como algum tipo de ordem, como se fala cosmo, né? Algum tipo de ordem, uma vocação à ordem, uma convergência, a capacidade humana de ser racional, o logos, como se fala em grego, que apreende o logos da natureza, do universo, das leis, que a gente chama de naturais, né?
a physis, e isso se desdobra no entendimento do ser humano. Mesmo o cristianismo introduz um ruído ali, Santo Agostinho, de que tem um pecado, precisa da graça e tal, mas ainda assim, quer dizer, o movimento do ser humano, o uso da razão, a capacidade de organizar o desejo, a vontade, é um mainstream em filosofia. E Schopenhauer, e Freud depois, muito influenciado por ele, ainda que não explicitamente, mas todo mundo que conhece Schopenhauer vê, o Nietzsche também, esse explicitamente. O Schopenhauer, ele meio que quebrou com essa tradição. Ele quebrou porque ele partiu de um pressuposto outro. O universo, tal como a gente entende, não é movido por uma ordem. Pelo contrário, ele é movido por um princípio irracional, violento, cego, insaciável, que é a tal da vontade, que na realidade são várias, múltiplas, como eu dizia no começo. E isso vai se manifestar em toda a matéria viva, principalmente, né? Vai se manifestar no ser humano, na consciência humana. Para o Schopenhauer existe um funcionamento no ser humano que, mesmo que ele não tenha consciência, tá vendo? Um certo inconsciente que empurra você o tempo inteiro para você sempre não estar satisfeito com o que tem. E essa dinâmica do universo a gente pode projetar para o homem, para o indivíduo, ou seja, então o homem também, como indivíduo, tenderia ao desequilíbrio e não à ordem. O ser humano não é um ser que tem uma ordem, que mesmo os cristãos entendiam assim, e que algo aconteceu e ele saiu da ordem. Não. O ser humano e a natureza nunca tiveram ordem. E a razão de não existir essa ordem é justamente essa multiplicidade de vontades em conflito e que nunca está satisfeita. Inclusive, para o Schopenhauer, a vontade tem duas formas de humilhar você. Uma é quando ela não deixa que você a satisfaça. Mas tem uma forma pior, é quando ela deixa que você a satisfaça. Porque no momento imediato que você satisfaz, ela já não está satisfeita. Você quer outro objeto. Então, não é você, eu, falando numa linguagem tipo psicanalítica, assim, que é assim. É a própria substância, como se diz em filosofia, ontológica. É o ser da realidade. É daí, é muito claro, quem conhece Schopenhauer, uma reta direta para a noção de pulsão no Freud. Né? Insaciável, inclusive é destrutiva, a pulsão de morte. Então o homem é adoecido a priori, no sentido que o Thomas Mann fala do Schopenhauer. Então o problema é como fazer com que a gente seja menos doente. Perguntamos para os seguidores da TV Cultura no Twitter como você controla as suas vontades. E daí o Giovanni Pandolfi respondeu o seguinte: as nossas vontades são crianças mimadas que solicitam ao cérebro demandas de forma birrenta. Por exemplo, se não comemos algo bom, um chocolate ou salgado, nossas vontades choram para satisfazê-las. Devemos discipliná-las ou aturar as consequências. Tá certo, Giovanni? O que é entendido que ele falou é que a vontade é uma criancinha chata que fica o tempo inteiro insatisfeita, né? Querendo. E a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar limite nesse tipo de coisa. Aliás, é o que grande parte da filosofia sempre pensou em fazê-lo. O que o Schopenhauer disse é que não rola esse limite. Esse é o problema. O jogo da vontade no Schopenhauer não viveu, morreu em 1860. Se ele vivesse hoje, ele teria dito: eu avisei que era assim. Porque hoje você é estimulado, né? Como tem no vídeo de abertura do nosso programa hoje, a imagem do coach falando: se você não quiser aquilo que a maioria não consegue, você tem que pagar o preço. Então, é quase como, eu imagino que o Schopenhauer, se existir vida após a morte, ele deve estar lá em cima olhando, dizendo: olha só o que eles estão fazendo. Você fica cutucando a vontade com a vara curta, certo? Você cutuca com um super peru enorme, com doce, com comida, mas acho que isso, é claro que isso gera compulsão alimentar, blá blá blá, mas eu acho que a vontade aparece hoje em dia na sua forma mais violenta, nessa ideia de que você tem que atingir a meta, chegar ao sucesso, bater todas as metas e tem que ser uma pessoa que ser bonita, saudável, inteligente, vitoriosa, vencer. E no final você acaba sempre fracassando. Então assim, é quando se fala, por exemplo, que duas pessoas se amam, se apaixonam, existe o desejo erótico e com o passar do tempo o desejo cansa. É um exemplo assim completamente schopenhaueriano.
Duas pessoas se conhecem, se encantam uma com a outra, querem ficar uma com a outra o tempo inteiro, querem transar, e aí se juntam, e aí, pensando hoje em dia, inclusive, aí é aquela festa de casamento, e depois a lua de mel, e depois o apartamento, e depois, o azulejo tem que combinar com o guardanapo, com o suplá, com não sei o quê, aquela loucura, e aí briga pra cacete pra fazer isso tudo, certo? E depois de um tempo, o desejo, um pelo outro, me refiro, vai desaparecendo, ou você começa a descobrir que de repente você tem um desejo fora da relação, ou você começa a descobrir que de repente você gosta mais do trabalho do que da relação. Então, esse é um exemplo muito schopenhaueriano. Por quê? Porque a vontade faz você babar em cima de uma pessoa, faz você estabelecer todo o movimento para ficar com ela, e depois você não quer mais. Pensar nas consequências é uma boa maneira de controlar os desejos? É uma resposta razoável, sim. Do Schopenhauer, não. No Schopenhauer é sufoque a vontade, porque ela vai te criar muito problema. E ela te engana. Mas se a gente pensar de uma forma assim, razoável, na vida cotidiana, assim, pensa nas consequências, faz uma conta e arrisca até onde você acha que aguenta o retorno. Isso vale também para os nossos desejos mundanos, Pondé, tipo comer, fazer sexo e enfrentar a fila da Black Friday para comprar alguma coisa com desconto? Eu diria que a Black Friday é a versão assim meio brega do que falava o Schopenhauer, entendeu? Mas sem dúvida nenhuma, consumo, né? Graças a Deus existe a Black Friday para fazer venda, girar a economia. A vida é ambivalente, assim, ao mesmo tempo que é meio feio o capitalismo nesse sentido, todo mundo babando para comprar coisa, ainda bem que isso acontece, porque gera emprego, gera salário, gera imposto, gera lucro. Mas sim, né, assim, a força da ideia do Schopenhauer, apesar que ele não viveu e não viu esse tipo de coisa, o capitalismo pode ser lido de forma completamente schopenhaueriana. A síndrome, a chamada síndrome do Dom Juan, por exemplo, é uma síndrome schopenhaueriana, por exemplo, o sujeito que tem o prazer da conquista e assim que conquista, no caso do Dom Juan, uma mulher, assim que conquista, ele perde imediatamente o prazer da conquista e parte para outra e nunca se satisfaz? Do ponto de vista da filosofia do Schopenhauer, né, existe sem dúvida nenhuma um Dom Juanismo cósmico, de certa forma, né? Porque essa vontade o tempo inteiro de você querer realizar, e com o passar do tempo, a própria realização já não dá adesão. Você já não tem vontade. Pondé, você já enlouqueceu de desejo? Algumas vezes. E normalmente paguei caro. Ô, Thaís, desejo é coisa de jovem? Por tudo que a gente falou aqui, eu tendo a acreditar que sim. Se a gente estiver falando do desejo do sucesso, se a gente estiver falando do desejo sexual, se a gente estiver falando do desejo de consumo, acho que tudo isso tende a arrefecer com o tempo, não é? Até pela eventual frustração, não é? Ou pela diminuição do ímpeto. Espero que seja assim, né? Da grana. Ou mesmo, talvez, o aumento da resignação, não é? Pode ser. Pondé, o seu colega Leandro Carnal, filósofo, disse que você é o Schopenhauer brasileiro. Você concorda? Óbvio que não, óbvio que não. É claro que o Carnal, quando fala isso, ele está fazendo um elogio, né? Porque Schopenhauer é um dos maiores filósofos da tradição ocidental. Mas também querendo dizer que eu tenho um olhar negativo, pessimista, no que ele, de certa forma, acerta, assim, na analogia. Ele sabe muito bem o que ele está falando quando ele diz isso, né? Ele conhece muito bem filosofia, o Carnal. E, portanto, de alguma forma, ele tem alguma razão, porque o Schopenhauer, e eu tenho uma tendência a pensar assim também, ele olha o mundo pressupondo onde que está a mentira, onde que está o fingimento e onde que está a tentativa de dizer que as coisas não são como na verdade são. Vontade, desejo e violência. Qual o desejo insaciável do jornalista ou da jornalista? Não é aquilo que você sempre fala. O que eu sempre falo? Desejo de sangue. Ah, não. Qual é, Não é, mas também não é o que muitos gostam de dizer, o desejo de salvar o mundo, de melhorar o mundo. Isso com né? certeza não é. Não é. Eu acho que é o desejo de todo profissional, não é? O desejo de ser bem-sucedido, ou seja, de ter sucesso, o desejo de ser respeitado, de ganhar bem. É esse o desejo do jornalista. E isso, no caso do jornalista, passa por dar furos, passa por fazer análises consistentes, passa por ter boas fontes. Então não é nada muito diferente dos outros profissionais. Mas o gosto de sangue está ali, né? O Drácula devia ser o patrono. Pondé, se a vontade
nos move e nos atormenta e não passa nunca e nunca é satisfeita. O que Schopenhauer sugere para resolver esse problema? Isso muitas vezes escapa do conhecimento mais largo, que na ética do Schopenhauer, uma certa sabedoria de você entender que existe a humanidade ao longo de muitos e milênios e milênios e milênios vivendo sob a tortura da vontade, acabou criando mecanismos de lidar com isso no dia a dia, de que não resolver, mas aprender a conviver com ela. E essas, digamos assim, essa sabedoria está sempre de alguma forma ligada a você aprender que você não deve confiar demasiadamente na vontade. Certo? Você não deve, ou no desejo, como queira. Mas para o Schopenhauer, a forma mais superior de você, digamos assim, pôr um ponto final, entre aspas, à vontade, é você ter uma vida ascética. Ou seja, suprimir a vontade. Suprimir a vontade. E nisso ele se aproxima muito de posições nas tradições religiosas associadas à vida monástica, aos monges, né? Que abandonam o mundo, de certa forma, né? Abandonam o mundo, e nesse movimento de abandono do mundo, você consegue diminuir, inclusive, as ferramentas que a vontade usa para lhe chamar. Então, a vontade tem menos, digamos assim... Apelo. Apelo, exatamente isso. Você diminui o apelo que o mundo faz a você, fugindo do mundo. O que é mesmo para quem não sabe, eu nunca leu Schopenhauer, muita gente chega a essa conclusão na vida, né? Muita gente tenta isso. Não só virando monge dentro de uma tradição religiosa. Schopenhauer nem estava pensando numa tradição religiosa. Schopenhauer estava pensando muito mais em alguém, por exemplo, que você imagina que vai viver, sei lá, numa montanha, certo? Pegar um clichê. E aí reduz a capacidade do mundo produzir apelo sobre você. Então vamos ouvir uma monja, já que você falou em monges, em retiros, vamos ouvir a monja Cohen e saber o que ela pensa sobre a supressão da vontade como forma de se libertar da vontade. Como sufocar a vontade em busca do equilíbrio? Eu acho que não precisa sufocar a vontade. É preciso conhecer as suas necessidades verdadeiras. Não há nada a sufocar. É reconhecer. E será que é adequado neste momento? Será que eu devo ter essa atitude, esse comportamento? Ou eu posso ter outra atitude e outro comportamento? Depende de cada um de nós. Eu não tenho que sufocar coisa alguma. É diferente disto. É uma compreensão de você mesma e do que é necessidade verdadeira. Porque às vezes nós temos essas provocações de vontade, de desejos, de apegos, mas ela não é a nossa necessidade verdadeira. Por isso eu insisto muito em entrar em processos mais profundos de autoconhecimento para perceber a essência do seu próprio ser. E esta essência do ser está livre de sufocos, nada a ser censurado, nada a ser jogado fora, mas a ser reconhecido, abraçado, acolhido e transmutado. É claro que eu concordo com o que a monja fala, que a opção do Schopenhauer, a ideia de você reprimir a vontade, suprimir a vontade, provavelmente vai dar algum tipo de psicopatologia. Apesar, isso entendido hoje em dia, apesar de que durante muitas tradições religiosas, inclusive a budista historicamente, também entendeu que a gente tinha que tomar cuidado com as ilusões que o mundo produz sobre nós. Agora, acho que tem uma distância no tempo aí. Schopenhauer é um homem que morreu em 1860, né? O mundo que a gente vive hoje é um mundo em que a própria espiritualidade está dentro do mercado, certo? Quer dizer, como eu falava antes, quando a gente estava escutando os especialistas em consumo, a espiritualidade hoje ela é uma commodity. E hoje, em 1819, 1818, apesar de todo o início da modernização, a nossa cultura ainda não era tão dominada pela ideia de que no final tudo é lindo e tudo é maravilhoso e tudo vai dar certo. O Schopenhauer, ele é grandioso, não porque ele falou de supressão da vontade ou alguma coisa assim. Ele é grandioso porque ele percebeu que existe um problema com a vontade. E é claro que ele não concordaria com a monja, né? Com a diferença entre vontades verdadeiras e essenciais e vontades que não são verdadeiras e essenciais. Porque o que ela fala dentro da crença dela e da compreensão dela é que a gente, pelo autoconhecimento, a gente consegue descobrir aquilo que é de fato nosso.
Essa proposta é uma proposta que tem larga circulação na espiritualidade de consumo contemporânea, né? Enquanto que a do Schopenhauer, não, ele está mais recuado no tempo. Na época do Schopenhauer, ainda se podia falar muito mais a sério sobre essa dificuldade que a gente tem de atingir um equilíbrio inatingível. E aí você vê como a felicidade é efêmera, como você está submetido a uma contingência gigantesca. O mundo do consumo de espiritualidade, de felicidade, solução, não tem estômago para isso. Quando, na verdade, no final do dia, no fundo da realidade, o Schopenhauer acerta. Ele acerta em dizer que existe uma desordem em trânsito e que essa desordem, no final das contas, nos leva à destruição. Porque a gente passa a vida inteira desejando coisas, quando, no fundo, o ser da matéria está desejando a morte. Acabar com a gente. Isso vai dar em Freud no Mania Reta.